A produção do Fusca começa em São Bernardo do Campo em janeiro de 1959. Anos antes, ele foi importado e tempos depois, produzido em CKD, quando o carro vem desmontado do exterior e montado no país. Essa primeira fase do Fusca no Brasil dura até dezembro de 1986, quando, anos depois do fim da produção na Alemanha, ele chega ao fim aqui no Brasil. É justamente essa unidade vermelha que representa esse fim do Fusca no final de 1986, só que o que todo mundo achou que teria acabado volta em 1993. O famoso Fusca Itamar. Em fevereiro de 1993, o governo e a Autolatina, na época a junção de Ford e Volkswagen, assinaram um acordo sobre o carro popular. A Volkswagen voltaria a produzir o Fusca como uma opção de carro popular. Na época tinha a briga com Fiat Uno e Chevrolet Chevette. A Volkswagen já tinha o Gol, mas o Fusca chegou para ser esse carro abaixo do Gol e ser o carro mais barato do Brasil. O lançamento do Fusca Itamar acontece no dia 23 de agosto de 1993, poucos meses depois dessa assinatura entre a Autolatina e o governo federal, e é chamado de Fusca Itamar justamente pelo presidente da época ser Itamar Franco. Esse carro é literalmente o carro número 1. Esse foi o carro que inclusive Itamar Franco andou aqui dentro da fábrica de São Bernardo. É um carro com muita história. Hoje tem pouco mais de 300 km rodados, a gente vai dar uma volta. Mas para quem não sabe, o Itamar ele foi uma volta do Fusca. A produção ele tem algumas atualizações, como por exemplo, para-choque pintado, mas basicamente o resto da carroceria é a mesma. Tem essa faixinha dourada na lateral. Aqui ó, o chassi 001, ou seja, esse é literalmente o primeiro carro dessa era Itamar do Fusca. Lanterna escurecida, a lanterna chamada Fafá, né, que ali já tinha, mas continuou. Eles tiveram que ajustar o motor 1600 para as normas de emissões da época, então esse carro tem até catalisador, tem dupla carburação e o escape, no caso, não é mais aqui central. Ele vem aqui para a lateral por causa do catalisador e para atender as normas de emissões. Esse carro aqui ele é tão lisinho para abrir e fechar que chega a ser uma cápsula do tempo esse carro, porque esse carro aqui ele tem uma história muito, é um carro de valor inestimável. Então, por exemplo, os bancos tiveram que ser modificados, é o banco do Gol, que o Gol teve na época, parte de trilho, é tudo modificado para poder encaixar isso. O volante do Gol, aqui ele tá sem o reloginho, mas também tinha relógio, já era um carro mais moderno, mas o câmbio manual de 4 marchas aqui. O volante é o volante do Gol, que a gente chegou a ter por um bom tempo ainda. E também trocou na época os pneus. Saiu o pneu de câmara, entraram os pneus radiais. Uma questão de segurança. Então sim, esse carro aqui tem um valor inestimável. É o carro 1, é o carro que Itamar Franco andou. E está aqui no Museu da Volkswagen. Aqui eu tenho, como curiosidade, a Sulan. Era uma marca, uma empresa brasileira especializada em converter carros. Então, alguns Itamar foram convertidos pela Sulan em conversível. Na verdade, essa conversão vem bem de antes, mas esse aqui, por exemplo, é um Itamar convertido em conversível. Ele é uma adaptação brasileira, mas ó, por exemplo, o volante já é outro, a gente já tem o interior com acabamento em couro, painel com revestimento, um rádio, um toca-fitas da época, roda diferente. Então era um carro customizado na época. O cabriolé brasileiro é diferente do cabriolé que tem na Alemanha, por exemplo. Então é um carro um pouco diferente, mas serve como curiosidade. E aqui, o último da primeira fase. Agora vamos andar ali no Itamar, que é o mais legal deles. Bom, agora eu tô literalmente dando uma volta com esse Fusca, que é uma peça única. Foi literalmente sim esse carro que Itamar Franco veio até São Bernardo para andar. Foi uma festa, a volta do Fusca na época, e foi uma decisão por causa dos carros populares. A Volkswagen precisava ter algo para mostrar na época, um carro mais barato, uma opção. Então a volta do Fusca foi uma opção. Como eu mostrei para vocês, foi modernizado alguns pontos para atender algumas normas. Só que ainda é o Fusca para dirigir. As particularidades do Fusca ainda são vivas nesse carro. Esse carro é conservado pela Volkswagen de uma forma
que ele mantém muito da história. Ele é um carro literalmente bateu, pegou, é um carro a álcool. Na época existiam os incentivos ainda um pouco para o uso do álcool, que depois virou etanol. Dá para entender um pouco porque o Fusca é um carro com tanta história. No mundo tem uma importância. Ele tem uma história que é um pouquinho complicada, vamos dizer assim. É uma história um pouco pesada se a gente for pensar a sua origem, onde ele veio. Mas quem o criou mesmo, quem o projetou, é um cara, foi um cara que depois criou uma das marcas mais icônicas do mundo. E o Fusca foi a base disso tudo. O Fusca foi uma base de uma revolução industrial, quando a gente fala em automóvel, no mundo inteiro. Quando ele se foi em 96, existiu muita comoção com essa história. Afinal, é um carro que quem não tem uma história com Fusca, até quem tem minha idade, eu tenho 30 e poucos anos, tem alguma história com Fusca. Quem vem depois, às vezes quem vem antes tem muita curiosidade. A Kombi também tem uma história muito dessa. A gente andou também recentemente com a ID Buzz aqui dentro, a Kombi elétrica. Então, um carro também com muita história. O Fusca teve a história, né? Teve uma continuação com o New Beetle, depois com o Fusca, né? O 2.0 Turbo, uma geração bem mais evoluída, ficou alguns anos no Brasil. A produção do Fusca mesmo, ela continua em alguns países depois do Brasil, principalmente no México. O México mantém o Fusca até o começo dos anos 2000. É um pouco diferente do nosso, já é um carro, por exemplo, com injeção eletrônica. Ele já tem algumas evoluções e ele vai até mais ou menos começo dos anos 2000 com muita história. Então o Fusca, sim, é um carro que merece toda essa celebração, essa questão da história do carro, por que ele é tão celebrado, por que, por exemplo, esse Itamar específico tem uma história muito forte por trás dele. Poucas pessoas dirigiram esse carro depois do evento de lançamento do Fusca Itamar. Somos um dos únicos a poder fazer isso. Lógico, a gente não vai pra rua com esse carro, tá aqui dentro da fábrica, da planta de São Bernardo, mas é um carro que dá pra entender toda essa história, toda essa homenagem por trás dele. Quem sabe o Fusca aí, quem sabe um dia volte uma versão elétrica, né? A Volkswagen ressuscitar esse nome. Então, é isso. O Fusca Itamar dura alguns anos e no dia 25 de julho de 1996 é decretado realmente o fim do Fusca Itamar aqui no Brasil. O Fusca, apesar de um projeto muito popular e com preço atrativo, tinha uma concorrência muito pesada, justamente dos projetos mais modernos, até mesmo dentro da própria Volkswagen com o Gol, a Ford com o Escort Hobby e, como eu já disse, o Fiat Uno e o Chevrolet Chevette, que depois acabou chegando o Chevrolet Corsa. Então o Fusca Itamar vai até o dia 25 de julho de 1996, quando a última unidade sair da linha de produção. Espero que vocês tenham gostado um pouco, mostrar um pouco da história desse carro, um pouco como ele é, como ele se comporta. Essa história dele é muito forte, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Agradeço o pessoal da Volkswagen pela oportunidade de dar uma volta com esse carro aqui. E é isso, vejo vocês na próxima. Valeu!